Senhoras e senhores, a janela de transferência europeia já começou movimentada. O Real Madrid, como era de se esperar, né, anunciou rapidamente a contratação do substituto de Zidane, que resolveu deixar o time essa semana, inclusive colocando uma carta aberta que ele enviou a um jornal dedicado aos madridistas e explicando o motivo de sua saída, né, dizendo ali que sentiu falta de confiança por parte da diretoria, uma situação que mostra mais uma vez um Real Madrid tendo dificuldades, tendo as despedidas de seus maiores ídolos com um certo enrosco com a diretoria. O Real Madrid está marcado por isso, principalmente nos últimos anos. Você tem despedidas como a de Cristiano, envolvendo uma certa divergência ali do Cristiano Ronaldo, agora do próprio Zidane. Aí você teve a do Iker Casillas, pode ter a do Sérgio Ramos também, em um final não muito bonito, mas isso é papo para outro assunto, né? Para outro vídeo. Vemos para falar da contratação do Carlo Ancelotti. O Real planejava contratar o mais rápido possível um treinador. Isso já era veiculado por alguns meios de comunicação, né? Justamente para ele ter tempo hábil para procurar por possíveis contratações, decidir possíveis contratações, decidir os passos do clube quanto aos jogadores emprestados que estão de retorno. Você tem em volta de Jovic, Brahim Dias, Dani Ceballos, alguns jogadores emprestados como o próprio Bale, que já trabalhou com o Ancelotti, então tem muita coisa para ser decidida, os jogadores que vão sair, os jogadores que vão ficar, o Real querendo fazer uma limpa, buscando até mesmo uma grande contratação nesse período de transferências ainda. Então era importante um treinador chegar rapidamente para dar início ao seu planejamento como o novo comandante da comissão técnica, né? E o Real anuncia o Carlo Ancelotti. Para mim, muito boa contratação, eu particularmente gostei. Gosto muito do Ancelotti. O Ancelotti já teve uma passagem como treinador do Real Madrid entre 2013 e 2015, venceu 4 títulos, teve o maior aproveitamento em porcentagem entre os treinadores que já passaram pelo Real nos últimos anos, talvez, né, no quesito geral. E um Ancelotti que junta experiência, junta qualidade como treinador, junta que ele é um vencedor nato, né? A própria passagem dele no Real gerou 4 títulos, incluindo a 10ª, o título da 10ª Champions League do Real Madrid, aquele título do gol do Sérgio Ramos no final, a história que foi simplesmente incrível. Inclusive alguns poucos tiveram o privilégio de ver aquele jogo. Eu vi pela TV, mas eu vi, então deixamos isso, né? Um Ancelotti que chega com uma grande missão de, eu não diria nem talvez uma reformulação completa do elenco, mas principalmente uma reformulação moral do elenco. Um Real que vem de uma temporada sem título, que vem de uma temporada complicada, com muitas lesões, inclusive, assim como o treinador, temos mudança na comissão técnica já anunciada, entre os preparadores físicos do Real Madrid. Já foi anunciada a volta do Antônio Pintus, que estava na Inter de Milão, já teve passagem pelo Real, então o Real se movimentando no quesito de departamento médico e preparadores físicos, né, buscando um preparo melhor dos seus jogadores para a próxima temporada. Foram mais de 60 lesões na temporada, então o Ancelotti que vem com esse quesito de reformular a moral do elenco, de talvez reunir o grupo novamente. O Real teve alguns problemas de relacionamento entre jogadores e treinador na última temporada, né? O Zidane em alguns momentos teve alguns jogadores que se afastaram bastante dele, uns pediram para sair. Talvez a maioria, como o próprio Degas, pediu para ser negociado no meio da temporada. O Jovic, o Bale, a gente sabia que já vinha de anos de um relacionamento difícil com o próprio Zidane. Então é um time que foi se perdendo, e um Ancelotti que vem, óbvio, com a missão que todo treinador do Real Madrid tem: trazer títulos importantes. O Real Madrid é viciado em ganhar, então ele precisa sempre manter isso. A diretoria sabe disso, é o DNA do clube, os jogadores sabem disso, então você acaba tendo a imposição de vencer. O Ancelotti volta com esse intuito. Ele, como treinador, vem de um trabalho razoável no Everton, razoável para bom, eu diria até que bom. Um Everton fazendo um bom início de Premier League, depois caindo um pouco o ritmo, sentindo um pouco a competição, mas era, claro, um time que ele não entrava para ser favorito na Premier League. O Everton, que é muito regular, muito tradicional na Inglaterra, mas não é um time que seria na última temporada, nem na última década, um time para competir por título. Não foi isso. E antes disso, um trabalho no Napoli também, de razoável para bom, nada muito espetacular, conseguindo ali algumas participações e alguns feitos importantes com o Napoli, mas no geral, apesar dele ter vindo de 2 trabalhos ali mais
dispersos, mais distantes do grande foco do cenário do futebol europeu. Ele tem passagem simplesmente pelo próprio Real Madrid, onde ganhou a Champions League, Milan, onde ganhou a Champions League, Bayern de Munique, Juventus, Chelsea, muitos grandes clubes da Europa. O Ancelotti já comandou, um técnico muito experiente, com um currículo invejável e com um estilo de jogo que já deu muito certo no Real Madrid. Ele jogava no 4-3-3 naquela época, ele foi o cara que fez a base do time do Zidane, basicamente, e é importante a gente salientar isso. Ele vinha de um momento, ele assumiu em 2013, no momento que o Real saía ali de um momento, de uma passagem do Mourinho, né, e precisando de novos ideais, como me falta a palavra, novos horizontes, precisando de reformulações nesse sentido, e o Ancelotti monta um time que gerou basicamente, além do título dele, ele me deixou a base pronta para 3 títulos de Champions League, e ele que começa a apostar, por exemplo, ali em Xabi Alonso, eu tô pensando por um motivo que eu já venho falar daqui a pouco, né? A base com o Modric, o próprio Toni Kroos foi contratado aquele período, o 4-3-3 incluído como o esquema principal do Real, né? O Cristiano na ponta, toda aquela coisa, ele monta aquela base. Então é um cara que vem com esse desafio de novamente montar um time que dê certo. Eu acredito muito no trabalho dele e principalmente deixando claro que com as opções que vinham sendo comentadas, né, dito inclusive por alguns veículos que o favorito da diretoria era o Maurício Pochettino, o escolhido do Florentino era o Maurício Pochettino, o que eu não via como uma boa opção. Eu não gosto muito do trabalho do Pochettino, não vi algo muito grande dele na carreira. Tem a passagem pelo Tottenham de anos, que ele chegou na final de Champions League, mas é um Tottenham que chegou inclusive naquela final de Champions com alguns milagres sendo feitos, né? Inclusive a própria vitória contra o Ajax, feita lá os 3 gols do Lucas Moura, isso é uma coisa bem difícil de acontecer, um ponto fora da curva. E eu não gostava muito dos times do Pochettino, inclusive a passagem dele no PSG agora chamou um pouco de atenção. Ele conseguiu tirar o Bayern com bastante controle de jogo, mas foi dominado pelo City. Era um treinador que não me agradava. Além disso, você tinha um treinador, Antônio Conte, muito discutido, muito citado, e o Raul. E aí o Conte, um veículo em especial de comunicação da Europa, citou de que os próprios jogadores recusavam o Conte, como já havia sido feito há alguns anos. Na primeira saída do Zidane, o Conte teria sido sondado, mas os próprios jogadores disseram: não, a gente não quer ele aqui, hein? Porque o Conte é aquele cara que tem muita dificuldade com o grupo, teve em vários momentos da carreira dificuldades com os jogadores, discussões. Então acho que esse seria o principal ponto, porque o Real Madrid é tudo que não precisa nesse momento de mais desentendimentos entre comissão técnica e jogadores, né? Precisa unir o grupo, precisa fazer aquele grupo voltar a não somente a render, mas ter um espírito forte para disputar em grandes competições, que faltou bastante em alguns momentos dessa temporada no Real, né? Então desunir o grupo ainda mais, correr esse risco, seria realmente muito perigoso para o Real. E esse seria o principal ponto jogando contra o Conte. E o Raul, um cara que ainda não teve nenhuma experiência em um time profissional, é citado agora para ser contratado pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha, vem fazendo um trabalho no Real Madrid Castilha, né? Ganhou a Champions League sub-21, a UEFA Champions League, ele vence com o Real, pela primeira vez o Real vencendo esse título na Champions League sub-21, então é um trabalho que alguns julgavam como interessante, mas eu acharia também muito arriscado. Veria mais como um novo Pirlo, sendo o Pirlo dessa temporada, né? O cara que chegou com a missão de assumir o primeiro trabalho da carreira como um time profissional, né? Sendo um gigante europeu. E isso a gente sabe que mesmo até o Pirlo sentiu a pressão que sentiu e teve a dificuldade que teve sendo demitido logo de cara, né? Pelo time da Juventus. Eu acharia que o Raul iria muito por esse caminho. Para mim foi a melhor opção buscar o Carlo Ancelotti. Eu já vinha dizendo em alguns vídeos passados que gostaria muito do Nagelsmann como treinador do Real Madrid. Gosto desse estilo de jogo dele, acho importante um cara que conheça muito bem tática, porque o momento do futebol exige isso, é muita pressão na saída de bola, é muita movimentação, cada vez menos os times participam nesse sentido no jogo, né? Tem sido sair de pressão, ampliar sua pressão, colocar a pressão no adversário
no seu momento defensivo, muita movimentação tática, muita variação de posição, de troca de posição durante a própria partida, esquemas que se movimentam de 3-4-3 para 5-3-2 e vice-versa, ou um 4-2-3-1 que se movimenta durante a partida. Tem sido essa a tônica do jogo, e o Nagelsmann é um cara que domina isso, que começou sua carreira nisso, além de ser jovem e de ter um trabalho muito promissor pela frente. Mas o Nagelsmann foi contratado rapidamente pelo Bayern de Munique. Você tem ali alguns jogadores, alguns treinadores como Erik ten Hag, que chegaram a ser, que soam muito como alternativo, mas eram uns caras que eu gostaria muito de ver, que apesar de não ter experiência grandíssima, mesmo o ten Hag tendo chegado na semifinal de Champions com o Ajax, o que não vinha acontecendo há muito tempo, eu gostaria, porque parece um trabalho muito promissor, diferentemente do que o Pochettino apresenta, de ser esse cara mais alternativo, mas que eu particularmente não gostava do modelo de jogo dele. Então, gostaria, mas o Ten Hag também renovou o contrato recentemente com a Ajax, e dentre as opções, o Carlo Ancelotti para mim parece a mais viável. Conta com a experiência que esses cotados por mim não contam, mas também com modelos de jogo que me agradam, com trabalhos que, apesar de não serem muito bons recentemente, contam com títulos, contam com o próprio reconhecimento do que é o Real Madrid, já trabalhou lá, já trabalhou com muitos desses jogadores que estão aí, então é um trabalho que parece, para mim, ser algo promissor. Esperemos para ver os próximos capítulos do Real Madrid, que já se movimenta em nível de contratações. O Alaba chegou ainda com um pedido do Zidane, né, o aval do Zidane, mas acredito que o Ancelotti gostaria e vai gostar de trabalhar com ele chega de graça, contrato de 5 temporadas, bela contratação do Real, se prevenindo até para a perda de Sérgio Ramos e Varane, que é algo que foi noticiado inclusive hoje, o Real podendo perder, contando com a perda de Sérgio Ramos, Varane e o próprio Isco, além de analisar processos ali como o do Marcelo, como o do próprio Bale, que vai voltar de empréstimo, e um Real que vai mudar muito, vai mexer muito nesse período de transferência, e conta com alguma contratação no mínimo grande, caso venda alguns jogadores, precisa fazer caixa para contratar, por exemplo. O maior sonho tem sido o Mbappé, mas isso é papo para outros vídeos. A gente vai ter vídeos aqui no canal sobre esse período de transferência, as principais contratações, você vai ficar por dentro aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve, se você não é inscrito, curte, comenta e compartilha, porque coisa boa, a gente espalha atrás aqui seus amigos que gostam do Real Madrid, para eles analisarem junto com a gente essa contratação da Ancelotti e, claro, os próximos passos nesse período de transferência. Lembrando que tudo sobre futebol europeu você verá aqui no canal. Tem a Eurocopa chegando semana que vem começa a Eurocopa. Essa semana tem amistosos internacionais, quem sabe sai algum videozinho aí. A Eurocopa vai ter cobertura aqui no canal e, claro, esperemos as caminhadas para a próxima temporada europeia. Valeu, tchau!